Segredos do coração. Em Provérbios capítulo 20, nos ensina que precisamos conhecer aquilo que está no mais íntimo do nosso ser, em nosso coração. E nos ensina sobre algumas bênçãos, qualidades que precisamos cultivar em nossa vida. O autor ainda faz a comparação citando o rei e várias vezes coloca a palavra alguém para se referir a todas as pessoas, mostrando que não há distinção nem entre o maior e o menor, mas que todos precisamos cuidar do nosso coração. Podemos organizar o capítulo 20 de Provérbios em 5 partes principais, mostrando tipos de coração e trazendo essas qualidades de bênçãos para a nossa vida. Do versículo 1 até o versículo 5, sobre o coração em paz. Do versículo 6 até o versículo 12, o coração bom. Do versículo 13 até o versículo 18, o coração honesto. Do versículo 19 até o versículo 23, o coração sincero. E do versículo 24 até o versículo 30, o coração puro. E a pergunta que podemos fazer ao ler esse texto é: como está o seu coração? Vamos estudar em Provérbios capítulo 20 sobre estes tipos de coração e aprender essas lições para a nossa vida. Primeiramente, o coração em paz, em Provérbios capítulo 20, do versículo 1 ao 5. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. O texto começa falando sobre algumas coisas que tiram a paz do nosso coração, como, por exemplo, a bebida alcoólica, o vício, a ira, todo tipo de confusão, intriga, coisas que precisamos evitar porque tiram a nossa paz. E fala que a pessoa sábia consegue buscar lá no profundo do seu ser aquilo que tem de melhor. E é por isso que com a sabedoria podemos viver em paz. Isso nos ensina que precisamos cuidar do nosso coração, evitar todo desgaste com coisas desnecessárias que não edificam e preservar o nosso coração sempre em paz através da sabedoria. Quando você busca a vontade de Deus, por mais difícil que seja externamente, as lutas, os conflitos ao nosso redor, dentro de você, você tem uma confiança, uma certeza, porque a paz do Senhor guarda o seu coração. Depois o texto continua falando sobre o coração bom, em Provérbios 20, do versículo 6 até o versículo 12. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Esse trecho exalta a bondade do coração e faz algumas perguntas intrigantes. Quem pode dizer que é bom? Quem pode falar que não tem um erro, não sentiu nenhum tipo de mal dentro de si? Muitas vezes somos provocados por palavras
e reagimos também de forma negativa, e quando fazemos o mal, então o mal penetra em nosso coração e ele sai através das ações. Quando alguém fizer o mal para você, não receba isso dentro do seu coração, porque depois ele vai ter que sair e você fará coisas que não gostaria de fazer. Depois do versículo 11 ainda diz que até a criança demonstra isso, se o que ela está fazendo é bom ou mal. E fala sobre o cuidado que precisamos ter para não deixar nenhum tipo de malícia, de maldade entrar em nosso coração. Então o texto continua falando sobre o coração honesto, em Provérbios 20, do versículo 13 ao versículo 18. Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. A ênfase desse trecho está na questão da honestidade em nossos negócios, em nosso trabalho. Se o coração da pessoa não é preguiçoso, interesseiro, trapaceiro, isso muitas vezes é revelado quando fazemos os nossos negócios, os nossos acordos, e Deus vê todas as coisas. A desonestidade muitas vezes se disfarça de coisas fáceis e vantajosas, mas depois terão consequências negativas, principalmente porque Deus está vendo tudo. Então precisamos buscar a sabedoria em nossos negócios, em tudo que fazemos, para prosperar sem cair nessas armadilhas. Que adianta ganhar aqui nessa terra e perder na presença de Deus? Busque a sabedoria que vai te abençoar com honestidade. Então o texto fala agora sobre o coração sincero em Provérbios 20, do versículo 19 até o versículo 23. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos, e uma balança desonesta não é boa. A sinceridade e a verdade são valores que precisamos preservar em nosso coração. Saber o que falamos e com quem falamos. Muitas vezes a influência externa, o meio em que vivemos, nos leva a murmurar, a talvez criticar as pessoas, também fofocar, coisas que não agradam ao Senhor. Deus quer um coração sincero, como Jesus disse, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então tome cuidado onde você está. Se você está se enchendo de mentiras, talvez de palavras negativas, e quando você menos espera, você estará falando isso. Que o Senhor, através da sabedoria, nos dê essa sinceridade em nosso coração, mas sempre com amor, para abençoar as outras pessoas com as nossas palavras. Por fim, o texto fala de um coração puro, em Provérbios 20, do versículo 24 até o versículo 30. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano
é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. O texto termina fazendo um grande desafio: purificar o coração, buscando cada vez mais agradar ao Senhor, sabendo que Deus conhece o mais profundo do nosso ser, desde o rei até a pessoa mais simples. Ele sabe todas as coisas, porque Deus é onisciente, conhecedor de tudo. E somente Ele pode purificar o nosso coração de todo mal. Muitas vezes acontecem coisas que vêm somente para sujar o seu coração, trazer o mal, a malícia para dentro de você, mas Deus pode purificar o nosso coração. Por isso o texto diz aqui no versículo 24 que Ele dirige os nossos passos. E depois no último versículo 30 diz que até mesmo as lutas, as tribulações que passamos, que são como açoites, vêm para purificar a nossa vida. Ou seja, até mesmo nos momentos ruins aprendemos lições, e o que vale é depois se você está melhor ou pior. O Senhor quer purificar o íntimo, o profundo do nosso coração. Algumas lições que aprendemos em Provérbios capítulo 20 nos ensinam sobre estes cuidados com o nosso coração, para preservá-lo em paz, com bondade, com honestidade, com sinceridade e pureza na presença do Senhor. O texto-chave do capítulo 20 de Provérbios é o versículo 27, que nos diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Deus sabe o que há no mais íntimo do nosso coração. E Ele colocou em cada um de nós o Espírito, a capacidade espiritual. E Ele vem sobre a nossa vida com o seu Espírito Santo para nos examinar e nos convencer do pecado, produzir arrependimento e então limpar o nosso coração, nos dando um novo coração na presença de Deus. Se há algo dentro de você que precisa ser colocado na presença de Deus, faça isso em oração e que o Senhor venha revelar os segredos do nosso coração para nos transformar com o seu poder. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque verdadeiramente o Teu Espírito tem tocado em nossos corações. E nós queremos aprender, ó Pai, a olhar para nós mesmos e ver, ó Pai, os nossos pecados, nos arrepender, reconhecer os nossos erros e melhorar a cada dia mais. Coloca, Senhor amado, esta paz dentro de cada coração, tirando, Senhor, toda dor, toda inquietação, todo conflito, em nome de Jesus. Que tenhamos um coração bom na Tua presença, sem nenhum tipo de mal ou malícia, um coração honesto, Pai amado, que ama ao Senhor, Pai amado, de todo o seu ser. Pai, nós queremos um coração sincero diante de Ti. Por isso, Pai, nos rasgamos, nos abrimos em Tua presença e queremos que o Senhor purifique o nosso íntimo, em nosso ser, cada vez mais com o sangue de Jesus, nos dando um novo coração. Aleluias, glórias a Deus. Que o Senhor venha abençoar o seu coração com sabedoria.